Olá, esse é o NetSpeed Comunica e hoje falaremos sobre o PERDComp. Pessoal, primeiro, o que é o PERDComp? Bom, o PERDComp é um sistema de recuperação de tributos da Receita Federal em que o contribuinte ele pode pedir restituição ou ressarcimento, o PER, ou declaração de compensação, que é o DICOMP, de impostos pagos a maior ou recolhidos de maneira indevida. Então, primeiro, quem tem direito? O direito à restituição é condicionado à comprovação do recolhimento ou do pagamento válido somente para valores que não tenham sido alcançados pela prescrição. Bom, vamos entender agora sobre a restituição desses tributos. Primeiro, a restituição de tributos ocorre quando uma empresa ou pessoa física paga um tributo de maneira indevida, ok? Ou a maior, e solicita a devolução desse valor. Vamos entender com um exemplo mais prático. Bom, imposto de renda, pessoa física pago a maior. Uma pessoa física ela faz a declaração de imposto de renda e descobre que pagou mais imposto do que deveria durante o ano. Então, nesse caso, ela solicita a restituição do valor excedente. Bom, um pagamento indevido de tributo também, ou por exemplo, uma empresa que paga um DARF de PIS e COFINS com código errado, como o pagamento foi feito de maneira indevida, a empresa ela pode solicitar também a restituição do valor e depois recolher o tributo de maneira correta. Bom, vamos ver agora como vai funcionar o reembolso dos tributos. O reembolso ele ocorre quando a empresa ela paga um tributo por obrigação legal, mas ela pode pedir o valor de volta de maneira posterior. Vamos lá, vamos entender novamente como exemplo mais prático. Uma empresa que paga o salário maternidade, por exemplo, a uma funcionária, ela pode pedir o reembolso desse valor, pois o pagamento deveria ser feito pelo INSS. Então, existem outros exemplos como os tributos comuns passíveis de reembolso. Quais são eles? Salário maternidade pago pelo empregador, valores de PIS e COFINS não cumulativos em alguns casos. E agora o ressarcimento de tributos acontece da seguinte forma. Quando o contribuinte ele tem direitos de créditos acumulados de um tributo e pode solicitar, por exemplo, a devolução desses valores. Vamos entender novamente como exemplo. Uma empresa do lucro real que exporta produtos adquire mercadorias com ICMS destacado, mas ela não gera débitos do imposto porque as exportações são isentas do ICMS. Esse crédito acumulado ele pode ser ressarcido. Vamos entender quais são os tributos comuns passíveis de ressarcimento. Primeiro, o ICMS, os créditos acumulados de exportação ou até mesmo substituição tributária. O IPI, quando a empresa adquire insumos tributados e vende produtos isentos. Pessoal, vamos entender agora, por fim, como funciona a compensação de tributos. Primeiro, a compensação é o uso de créditos tributários para quitar débitos de tributos federais e a empresa ela informa a existência do crédito à Receita Federal via PERDComp, que cruza as informações para verificar a legalidade do pedido. Vamos entender agora com um exemplo mais prático. Uma empresa ela vai pagar o imposto de renda pessoa jurídica a mais no ano calendário anterior. E quando ele for apurar os tributos no ano seguinte, ele acaba identificando que tem um saldo a compensar. Esse valor ele pode ser usado para reduzir, por exemplo, o pagamento de PIS e COFINS. Então, quais são os tributos comuns que podem ser compensados via PERDComp? Primeiro, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido pagos a maior e o INSS pago de maneira indevida e PIS e COFINS não cumulativos com saldos credores, ok? Bom, pessoal, para ficar mais didático, nós separamos aqui uma tabela para vocês, onde a primeira coluna fala sobre a modalidade, a segunda, o que significa, e o terceiro, nós utilizamos um exemplo bem prático. Lembrando a vocês que nós vamos fazer vídeos, pessoal, uma série de vídeos, falando justamente sobre a restituição, o reembolso, o ressarcimento e a compensação de maneira mais prática, inclusive mostrando a vocês como vocês podem proceder dentro do próprio PERDComp. Fique por dentro do NetSpeed Comunica e tenha as principais atualizações no seu celular.